Podeis assentar, irmãos amados, agradecendo a banda que veio ali de Xande Jaqueira, que o Senhor continue abençoando, nosso presbítero, irmão Guedes, que nós conhecemos há muitos anos, e a banda, que Deus continue com a mão estendida, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos continuar meditando e nos enriquecendo, porque a palavra de Deus, ela vale mais do que ouro, ela vale mais do que prata, ela vale mais do que joias. Quem tem a palavra é rico, de um tesouro que o ladrão não pode roubar, não é? Meus amados irmãos, nós estamos estudando, com a graça de Deus, o ministério de Eliseu, o avivamento, ao trabalhar de Deus em tempos de avivamento. Como é que Deus faz? Como é que Deus trabalha na sua obra? E nós hoje vamos meditar no capítulo 6, versículo 15. Nós começamos a tratar deste assunto semana passada, mas não foi possível terminar. E hoje, com a ajuda de Deus, nós queremos, se Deus ajudar, concluir. Vamos ver a reação de Geazi. Nós vimos a semana passada que, quando Deus usa o homem, os exércitos do inimigo se levantam contra ele. Foi assim ou não foi que nós aprendemos? Quem era o profeta que Deus usava naquele tempo? Eliseu. E Deus, desculpa, irmãos, e Deus revelava a Eliseu o que o rei da Síria falava no seu quarto, o que o rei da Síria projetava, Deus revelava a Eliseu. E o rei da Síria ficou irado, porque descobriu que Deus revelava a Eliseu. Ele devia ter ficado com raiva de quem, o rei da Síria? De Eliseu ou de Deus? Ele devia ter ficado com raiva de Deus, porque quem revelava a Eliseu era Deus. Mas ele ficou irado com Eliseu e mandou um exército de carros e cavalos e cavaleiros para prender um homem. Já pensou? Mandar um exército para prender um homem. Veja o valor de quem ora. Veja o valor de quem tem comunhão com Deus. O inimigo, ele vai mandar um exército contra você. E quando foi de manhã, Eliseu orou, levantou cedo, primeiro do que eu tenho certeza que Eliseu levantou mais cedo do que Geazi. Orou, ficou tranquilo. E Geazi, quando levanta e vai olhar a janela, se assombra. Vamos ver o versículo 15, por gentileza. Glória a Deus. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Esta voz é a voz do desespero. Parece que eu estou vendo Geazi com as duas mãos, onde, meus amados irmãos? Na cabeça, arrancando os cabelos, porque ele pensava que ia ser destruído. Já pensou um exército com carros e cavalos e cavaleiros, com lanças, com espadas, com fúria, com raiva? Era para se desesperar, porque eles iam virar picadinho. E se iam matar Eliseu, o servo disse, pensou consigo mesmo: se vão matar meu senhor, e comigo? Geazi disse: vão fazer picadinho para fazer cachorro quente. Então Geazi desesperou-se. Irmão, e na realidade fazia medo mesmo. Já pensou a cidade cercada pelos montes, de carros e cavalos e cavaleiros, para prender um homem, e evidentemente iam prender os que estavam com ele. Geazi desesperou-se. Irmão, realmente na vida da gente tem coisa que é de desesperar. Você pensa que não tem saída, que não tem solução. E você pensa que é o seu fim, você pensa que é a sua destruição. E o pobre do Geazi botou as mãos na cabeça e disse: ai, meu senhor, o que faremos? Qual a saída? Não tem saída. Meus irmãos, mas tem um pensamento aqui. O homem de Deus, nas horas de crise,
Os homens de Deus e as mulheres de Deus, na hora de crise, eles pensam em Deus. E os homens sem Deus pensam no problema. Se você tem Deus ao seu lado, você vai pensar nele, que ele vai resolver o seu problema. Nós estamos vivendo na época de ansiedade, que está matando as pessoas. O que é ansiedade? A ansiedade é a preocupação com o mal que pode vir ou não. A ansiedade é a preocupação com o mal que pode vir ou não. Você ficar pensando numa hipótese. Você ficar pensando em algo que pode acontecer ou não acontecer. E a humanidade está vivenciando isso. O número de gente doente que precisa de ansiolítico é grande. Por causa da ansiedade, é a doença do século. É a doença vigente, é a ansiedade, é o medo do que pode acontecer. Meu Deus, será que eu vou perder meu emprego? Meu Deus, será que eu vou adoecer? Meu Deus, será que eu vou ter um câncer? Meu Deus, será que minha filha vai ser assaltada? Meu Deus, o meu filho saiu e eu não sei se vai chegar vivo. Isso chama-se ansiedade. Medo, pavor, aleluia. Mas, meus amados irmãos, nós não devemos ficar no lado de Geazi, nós devemos ficar do lado de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu não tinha, ou melhor, Geazi não tinha confiança em Deus. Geazi não tinha intimidade com Deus. Geazi não era homem de Bíblia. Geazi não era homem de oração. Você sabia que naquele tempo os salmos de Davi já existiam? Se Geazi conhecesse os salmos de Davi, Geazi não ficaria naquele desespero. Se Geazi conhecesse as escrituras, tivesse contato com a palavra, Geazi não ficaria em desespero. Porque Davi, 200 anos antes, já escreveu o Salmo 27. E o Salmo 27 já circulava. Não como o Salmo 27, mas como escritura esparsa, o Salmo de Davi já circulava em Israel. Mas Geazi não lia a Bíblia. Geazi, irmão, não tinha tempo para ler Bíblia. Gente atrapalhada não lê Bíblia. Gente atrapalhado não ora. Gente atrapalhado não tem comunhão com Deus. Geazi não lia a Bíblia. Se ele lesse as escrituras, que evidentemente não era um livro como temos hoje, mas eram escrituras esparsas, escrituras soltas, mas se ele lesse os salmos de Davi, o que é que diz o Salmo de Davi no Salmo 27, versículo de 1 a 3, por favor. Salmo 27, de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quem diz glória para Deus nesta noite? Se Geazi conhecesse esse salmo, ele tranquilizaria o seu coração. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Eu não sei nesta noite se tem uma guerra contra você. Aleluia. Gente forte, gente poderosa, gente que tem força, mas eu vim aqui lhe dizer que Deus não vai deixar esse exército lhe destruir. Deus não vai deixar esse exército acabar com você. Não é promessa jargão evangélico, não, é promessa de Deus. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, irmão, confie. Ninguém pode com você. Se Deus está do seu lado, ninguém pode com você. Ainda que o exército me cercasse, ainda que a guerra se levantasse, pode levantar? Pode. Pode cercar? Pode. Dotã foi cercada, a cidade de Dotã foi cercada? Foi ou não foi? Pode te cercar,
pode se levantar contra você, pode fazer barulho. E os irmãos sabem que o barulho assombra. Não sei se vocês já assistiram filme de guerra medieval. É aquele barulho ensurdecedor. Os adversários ficavam se tremendo. É barulho para te entristecer. É barulho para te matar do coração. É barulho para te destruir. Mas o Senhor está do teu lado. Ainda que a guerra te cerque. Quem sabe está um barulho muito grande no teu trabalho. Quem sabe está um barulho muito grande na tua casa. Quem sabe está um barulho muito grande na tua vizinhança. Quem sabe está um barulho muito grande na faculdade onde você trabalha. Mas eu profetizo pela Bíblia que esses exércitos eles vão parar. Eles vão desvanecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Se Geazi conhecesse essas escrituras, o coração dele ficaria o quê? Tranquilo, mas, ai meu Senhor, ai meu Deus, ai. Morre, mas não morre, se acaba, mas não se acaba. Meus amados irmãos, o que é que nós devemos fazer? Dizia um homem chamado Francisco Sales, ele dizia que nós devemos orar muito, mas ficar ansiosos nunca. Ore e deixe com Deus. Ore e deixe com Deus. Você diga como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles disseram, o rei disse, quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Foi assim ou não foi? Quem é o Deus que vos poderá livrar? Ele disse, o Deus a quem nós servimos pode. Se ele quiser, ele nos livrará. E se ele não quiser, a gente morre. Esteja pronto para viver ou para morrer. Se viver é vitória e se morrer é glória. Ele disse, se ele não quiser nos livrar, ele nos livrará. E se ele não quiser nos livrar, morreremos. Mas morreremos crentes na sua promessa e na sua palavra. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Hudson Taylor, ele foi à China. E a China sempre foi inimiga do Evangelho. Com raras exceções de época. E ele foi para a China, Hudson Taylor, ele foi para a China há 200 anos, há mais de 200 anos. E alguém disse para ele, Hudson, não vá, que lá você vai morrer. Além das doenças que matam os europeus, você não vai suportar a perseguição. Lá você vai morrer, Hudson, não vá. Ele disse, eu vou, porque sou imortal. Aí o rapaz disse, você é doido, só quem é imortal é Deus. Ele disse, eu sou imortal até cumprir toda a missão que Deus me deu. Eu só morro depois que cumprir toda a missão que Deus me deu. Enquanto você não cumprir a missão, você é imortal. Por que é imortal? Porque você vai ter o que sobre você? A proteção. Você não vai morrer não. Vão pelejar, vão guerrear, vão cercar a cidade, vão trazer carros, vão trazer cavalos, vão trazer cavaleiros, mas não prevalecerão contra você. Agora, no dia que você terminar a missão, você morre de uma topada. No dia que terminar a missão, uma topada você morre. Não precisa nem perseguição. Basta faltar o fôlego. É verdade ou não, irmãos amados? Basta um engasgo. Olha, quando você terminar a missão, basta um engasgo. Já cai prontinho. Mas por que morreu? Foi porque a missão terminou. Agora, enquanto não terminar a missão, não tem quem te mate. Enquanto Deus tiver obra para você fazer na terra, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Então a voz de Geazi é a voz do desespero, é a voz da ansiedade. Ai, meu Senhor, o que faremos? Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, lançando 1 Pedro 5:7, 1 São Pedro 5:7, lançando 1 São Pedro 5:7, o conselho do apóstolo Pedro, da carta. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele. Jesus, olha aquele carro de guerra. Jesus, olha aquele cavaleiro. Jesus, eu não fiz nada com aquele homem. Jesus, eu não fiz nada com aquela mulher. Jesus, tu me conheces. Jesus, tome providência. Ele tem cuidado de vós. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, por favor. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Permaneça a tela. Não estejais inquietos por coisa alguma, nem por carro de guerra, nem por cavaleiro, nem por doença, nem por perigo de desemprego. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com o que, irmão? Vá dando glória a Deus, irmão. Quando você dá glória a Deus, você vence o inimigo. Misture a oração já com a ação de graças antes de receber a bênção. Antes de receber a bênção, já vá dando glória a Deus, já vá dando ação de graças. Prossiga, por favor, o versículo 7. E o que é que vai acontecer? Se você corar, se você lançar ansiedade no Senhor, se você não ficar inquieto, o que é que vai acontecer com você? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, você vai receber aquela paz, você vai receber aquela tranquilidade. A guerra fora, os soldados fora, os carros fora, os guerreiros fora, e você com a sua paz, com seu coração em paz. Jesus proverá, Jesus vai tomar as devidas providências, e a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Sentimentos aí quer dizer emoções. As vossas emoções vão ficar tranquilas. E o diabo vai ficar irado. Mas eu mandei esse carro para ela ficar nervosa. Eu mandei esse carro para ele ficar nervoso. E você? A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. E o cão? Mas ele não vai ficar nervoso não. Mas ela não vai ficar nervosa. Quem vai ficar nervoso é o cão com você, com a paz de Deus no seu coração. Irmão, o diabo ele quer você sem paz. Uma vez eu fui afrontado. Uma vez o diabo usou uma pessoa. Não foi essa pessoa. Não foi a pessoa, foi o diabo. O diabo usou uma pessoa. Eu vinha descendo de uma escada. E o diabo usou uma pessoa. E a pessoa me afrontou. Me disse um bocado de coisas. E eu fiquei assim. Parei. Aí quando ele passou. Aí encostou perto de outra pessoa. Disse: viu como ele ficou nervoso? Mas irmão, veja só o diabo como é. Né? Ele ficou abalado, a pessoa disse, ele ficou abalado, quer dizer, veio para me abalar, mas não abalou porque eu fiquei tranquilo, mas o desejo dele era que eu ficasse o quê, meus amados irmãos? Abalado. Mas eu vim lhe dizer, não se abale, porque Deus está com você, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar seu coraçãozinho, vai guardar sua pressão arterial, vai guardar sua vida. Quem crê que Deus vai fazer uma massagem no seu coração, dê glória para Deus mais forte, e o diabo não vai alcançar o objetivo. Aleluia! Aleluia! Exaltado seja o Senhor. Ele quer você nervoso, ele quer você nervosa, ele quer você agitado, ele quer você ansioso, ele quer você ansiosa, mas diga: eu não te dou esse gosto. A paz do céu encheu meu coração. Eu vou é cantar. Eu vou é dar glória a Jesus. Eu vou é dar uma rajada de línguas estranhas na tua cara. Aleluia. Não aceite a proposta de Satanás de deixar você nervoso nem nervosa. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e os seus sentimentos. Sentimentos aí significa emoções. Amém? O pobre do Geazi, irmão, não tinha essa experiência. O Geazi não conhecia a Bíblia. Já existia partes da Bíblia. Não existia a Bíblia toda, mas já existia partes da Bíblia, mas ele não lia a Bíblia. Hoje em dia nós estamos no analfabetismo bíblico, irmão. É tanto crente que não conhece um versículo da Bíblia. Tem crente, irmão, que não conhece o versículo da Bíblia. É como um novo crente. Diz que numa igreja tinha o costume de na Santa Ceia os crentes citarem versículo. E tinha um novo crente que não sabia de nada. Aí um disse: "Você é meu pastor e nada me faltará." O outro disse: "Deus é por nós, quem será contra nós?" Aí chegou a vez do novo crente, coitado. Mas esse tinha razão que era novo crente, mas um crente antigo, que não lê Bíblia. Aí o crente levantou-se: "O que é que eu vou dizer, meu Deus? Eu não sei, vou dizer uma coisa. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura."
Aí o pastor era mal criado, brabo, disse: sente-se, irmão, que isso não está na Bíblia não. Disse: mas bote, pastor, que é bonito. Glória a Deus. Não, meu irmão. Mas esse era novo crente. Mas você, um crente velho. Não, meu irmão, você tem que conhecer Bíblia. Porque quem nos dá a paz é a palavra de Deus. São as promessas. O que é que diz o hino? De Deus muito firmes. São as promessas. E se você não conhece as promessas? Pastor Carlos está ali. Glória a Deus. Todo bonito, bem penteado, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, como é que você vai ter paz se você não conhece as promessas? O hino diz: de Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo. Mas se você não conhece as promessas, você tem que conhecer a palavra, ler a palavra, irmão. Eu aceitei Jesus na década de 70. Naquele tempo os crentes conheciam a palavra. A escola dominical era para responder, não era presente não. Tinha que responder com um versículo novo. Todo domingo você tinha que responder a chamada com um versículo. Decorar Salmo tanto, versículo tanto, Mateus tanto e tanto, João tanto e tanto. Eu sou de uma época que a pessoa não respondia presente, respondia com um versículo. Mas hoje em dia, a Bíblia, irmão, o mundo pós-moderno tem sufocado você. E o diabo quer que você se sufoque mesmo, para você não ter promessa, para você não ter conhecimento. Porque a Bíblia diz: o meu povo perece, porque lhe faltou o quê, meus amados irmãos? Se você não conhece a Bíblia, você vai perecer. Sua fé vai lá para baixo, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Conheça a Bíblia, conheça as Escrituras, conheça as promessas, conheça a palavra de Deus, que quando as lutas vierem, você vai ter paz. Agora, quem não conhece as promessas vai se agarrar em quê? Quem não conhece as promessas vai se agarrar em quê? O Espírito Santo lembra. A Bíblia diz: quando o Espírito Santo vier, ele vos lembrará tudo quanto eu vos tenho dito. Foi assim ou não foi que Jesus disse? Mas o Espírito Santo só lembra aquilo que você já viu. O Espírito Santo só lembra aquilo que você já sabe. Como é que o Espírito Santo vai lhe lembrar uma coisa que você nunca viu? Você não lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Grife a Bíblia, irmão. Ande com uma caneta. Glória a Deus. E ande com isso aqui, olha. Glória a Deus. É baratinho. Olha. Para você marcar. Para você, quando quiser, já saber onde está. Isso aqui é tão baratinho, não sei quanto é. Eu comprei essa semana, mas comprei outras coisas, não sei nem quanto é. Mas é barato, não dá para matar ninguém não, glória a Deus. Né? Camarada que não puder comprar um negócio desse, me peça que eu dou um, glória a Jesus. Bonito se vier 100 pessoas, eu estaria arrumado, glória a Deus. Aleluia. Se aproveite não, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, já deu um pedir, irmão, aqui, glória a Deus. Esses aqui são devotos de São Pidão, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia, para quando chegar o momento difícil, a gente tem que se segurar. O Espírito Santo lembrar aquilo que a gente leu, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente grifou, aquilo que a gente guardou. Aleluia! Mas o pobre do Geazi não tinha, diferente de Eliseu. Olha a diferença de Geazi para Eliseu. Veja agora o versículo de número 16. E disse... Disse quem? Eliseu. Eliseu foi quem respondeu. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Dá para dar um glória para Deus, irmãos? Enquanto Geazi estava desesperado, Eliseu, que era o objetivo do ataque, estava tranquilo. Aleluia! Não temas, Geazi. Você só viu os exércitos dos olhos da carne. Você só viu os cavalos de carne. Você só viu os carros de ferro. Mas eu tenho algo a lhe dizer. Maior é o que está conosco. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Tranquilo. Como dizia um hino, não sei se era do grupo Elos, que a gente cantava nos anos... Eu não era crente, vinha da escola.
Eu cantei isso aqui na ceia, salvo o melhor juízo. Eu vinha da escola e tinha rádio Continental do Recife. Naquele tempo as rádios eram poucas, elas atravessavam de um estado para outro. E era um programa do pastor Ebenezer Jamil, da Igreja Batista lá de Recife. E toda 10h30 da noite eu chegava da escola e ligava o rádio para ouvir aquele, se não me engano, do Grupo Elos. Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso. Sinto descanso Neste viver. Isto devo a um amigo. Isto eu devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Meu amigo. Meu amigo. Meu Senhor, meu Salvador. Meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei. Só por ele eu ganhei A vida eterna com Deus. Com Deus. Com Deus. Com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou. Só porque me amou. Se entregou. Morreu por mim e não hesitou. Ele é meu amigo. Meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus. Aleluia. Aleluia. Calmo, sereno, tranquilo. Aleluia. Quem crê no Deus de Eliseu, quem crê que tem cavalos, quem crê que tem carros mais numerosos e cavaleiros mais numerosos, o controle não está na mão do rei da Síria, o controle está na mão de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Meu irmão, tem cerca de 365 vezes na Bíblia não temas. Quantos dias tem um ano? Quantos dias tem um ano? 365. Pois segundo estudiosos, a palavra não temas 365 vezes. Quer dizer, para cada dia do ano, o Senhor está te dizendo não temas. Tu és filho amado de Deus. Tu és filho, tu és filha, cuidado e cuidada de Deus. Ele não vai deixar os cavalos da Síria te atropelarem, nem os carros da Síria te atropelarem, nem os exércitos da Síria te atingirem, enquanto tu não cumprires toda a missão que Ele te deu na terra. Aleluia. Oh, irmãos, quantos irmãos morreram na pandemia? Quantos irmãos morreram na pandemia? Irmãos amados, irmãos queridos, irmãos santos morreram. Por que eles morreram, pastor? E eu fiquei. Porque irmão fulano, que era muito mais santo do que eu, a irmã fulana, que era muito mais santa do que eu, a pandemia pegou-a e matou-a e não me matou. Por quê? É porque eu sou melhor que ela? Não. É porque ele e ela já tinham cumprido a sua missão. E por que você escapou? Porque a pandemia não te matou. Porque Deus ainda tem alguma coisa para você fazer na terra. Eu acho que vocês não entenderam. A pandemia não te matou, porque Deus ainda tem alguma coisa para vocês fazerem aqui na terra. Adore ao Senhor, glorifique o seu santo nome. Ramanalá suderante amar, glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia, exaltado seja Deus. Não é porque você é melhor do que os que morreram, é porque a missão deles havia terminado. Aleluia, aleluia. O Senhor está se revelando nesta noite. Respostas de Deus estão sendo dadas nesta noite. Adore ao Senhor, irmão. Levante a mão e adore o Senhor. Adore, mas adore livremente. Adore sem forçar. Adore livremente, porque o Senhor é bom. E essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Irmãos, e o que é que nós devemos fazer com aqueles que ainda não têm compreensão? Nós não devemos desprezá-los. Não devemos desprezar aqueles que estão em situação inferior a nós espiritualmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos orgulhar. Se você tem um pouquinho mais de intimidade com Deus, se você tem um pouquinho mais de comunhão com Deus, você não deve ficar vaidoso. Você não deve ficar orgulhoso, soberbo, mas você deve orar para que os outros elevem-se. Foi o que Eliseu fez com Geazi. Veja como o Eliseu era amoroso. Geazi é um crente carnal, um obreiro dificultoso, mas Eliseu com paciência com ele. Esse fato, repito, esse fato não foi depois da lepra de Naamã. Esse caso, eles não estão cronológicos, eles estão esparsos. Então isso aqui foi antes da história de Naamã. Está depois, mas não está numa sequência lógica. Foi antes. Glória a Deus. E Geazi era aquele crente carnal, mas Eliseu tinha paciência com ele. E nós devemos ter paciência com aqueles que ainda não se desenvolveram. Porque quem hoje não se desenvolveu, amanhã poderá ser uma bênção. Tenha paciência com a sua filha que ainda não entende as coisas. Tenha paciência com o seu filho que ainda não entende as coisas. Tenha paciência com aquela irmã da igreja que ainda não tem visão. O que foi que Eliseu fez com Geazi? Deu um empurrão nele? Não. O que foi que Eliseu fez? Versículo de número 17, por gentileza. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos ao moço, para que veja. Aleluia, somente até aí. Irmãos, o que é que nós devemos fazer pela igreja, pela sociedade, pelos que não entendem, pelos que não têm visão? O que é que nós devemos fazer, irmãos? Hein? Orar. Quando você orar, não ore só por você. Ore por aqueles que estão em situação igual a você e piores do que você. Ore por eles. Jesus abre os olhos dos jovens, abre os olhos das crianças, Jesus abre os olhos da mocidade, Jesus abre os olhos dos pastores, Jesus abre os olhos, porque não é todo mundo que tem os olhos abertos, não. É crente, mas os olhos espirituais estão fechados, eles não enxergam as verdades eternas. Eles estão apegados ainda à realidade presente e não estão apegados, não estão com a visão aberta às realidades espirituais. E o que é que a única coisa que nós podemos fazer por eles, irmãos? Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse moço. Tua filha está cega espiritual, mas você orando, Deus vai abrir os olhos dela. Teu marido está cego espiritual, mas você orando, Deus vai abrir os olhos do seu marido. Ore pelo seu pastor. Pastor, tem pastor cego espiritual? Tem, irmão. Porque o anjo da igreja de Laodiceia estava cego. Não era a igreja que estava cega, era o anjo. A Bíblia diz ao anjo da igreja de Laodiceia. Quem é o anjo da igreja? O mensageiro da igreja? É o pastor. E Deus disse: tu dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, Deus está falando com o anjo, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, pastor cego. E o que é que você deve fazer se você congrega numa igreja que o seu pastor é cego? Espiritualmente falando. Ore por ele. Ajude ele. Chore nos pés de Jesus por ele. Peça a Deus para Deus abrir os olhos dele. Não abandone a igreja por causa dele. Você é membro, mas está numa situação melhor que ele. Então interceda por ele, ore por ele. Jesus, abra os olhos do meu pastor, abra os olhos do meu dirigente. Jesus, abra os olhos dele. Nós devemos orar pelos que estão acima de nós. Nós devemos orar pelos que estão ao lado de nós. E nós devemos orar por aqueles que estão abaixo de nós. Para Deus abrir os olhos, e Deus abre. Deus vai abrir, se essa igreja orar, Deus vai abrir os olhos. Deus vai abrir os olhos do Brasil. Vai ou não vai, irmãos amados?
desses que estão cegos, obcecados, sem visão, sem entendimento. Se você orar, Jesus, abre os olhos. A oração deve ser essa: abre os olhos. Abre os olhos deste moço para que ele veja. Vamos ver Efésios 1:18. Efésios 1:18, por gentileza. Essa oração Paulo fez. Eu acho lindo, irmão, o casamento do Antigo Testamento com o Novo. Não há contradição, há completação e não contradição. Olha aí o que aqui Paulo diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminado os olhos do vosso... Orar para que Deus ilumine os olhos, não são os olhos da cara, mas os olhos do entendimento, os olhos espirituais, para que conheça a glória, para que saiba, saber aí é conhecer qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas. Ore, irmão, ore. Ore quando for de manhã. Olha, interessante, irmão, não está escrito Pai meu que está no céu. Está escrito o que, irmãos? Pai nosso. Você não deve orar só por você, você deve orar pelos outros. Pedir a Deus por eles, pedir a Deus que os abençoe, pedir a Deus que abra os olhos da sociedade que está cega, irmãos. A sociedade está cega, pervertendo os valores, mas a igreja orando, Jesus vai abrindo os olhos. Os valores estão pervertidos. O que era doce agora é amargo, o que era amargo agora é doce. O que era luz agora é treva, e o que era treva agora para eles é luz. Mudou tudo. Mas se a igreja orar, se a igreja jejuar, por sinal, se não me engano é sábado agora 8, né? É o dia do jejum estadual, todas as igrejas jejuando, todas as congregações jejuando. Jesus, abre os olhos do nosso povo, abre os olhos da nossa nação, abre os olhos da população. Pessoas defendendo drogas, pessoas defendendo o crime. Essas pessoas estão o quê? Quem defende o crime, quem defende as drogas, essa pessoa está o quê na mente? Está o quê na mente, meus amados irmãos? Cega. Mas a igreja orando, o Senhor vai abrir os olhos. Não é possível que essa pessoa esteja normal. Uma pessoa que defende o crime, uma pessoa que defende o roubo, uma pessoa que defende as drogas, a liberação das drogas. As drogas fazem bem ou fazem mal? Mal. E você dizer que está certo, e você dizer que deve. Então essa pessoa está com a mente cega. Mas Eliseu orou: ó Senhor, abre, Senhor, os olhos deste moço, para que ele enxergue verdades espirituais. Aleluia. Aleluia. Versículo, continuação do 17. E o Senhor, 17, no meio. Reis? Sim, 17, versículo 17. E orou Eliseu e disse o Senhor: peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Tem carro de fogo ao redor de você, tem cavalo de fogo ao redor de você, irmão. Não adianta pelejar contra quem serve a Deus. Não adianta pelejar contra quem serve a Deus, porque entre os inimigos e quem serve a Deus, Deus põe carros e cavalos. Pastor, me explica essa linguagem. Lá no céu tem cavalo de fogo. Há uma controvérsia muito grande sobre isso, porque alguém disse que esses cavalos eram anjos que apareceram em forma de cavalos. Agora, Dei que ele tem umas ideias assim, meio esdrúxulas, mas eu achei interessante uma palavra que Dei que disse. Ele disse o seguinte: no mundo, sobre essa história dos cavalos e carros de fogo, ele disse: no mundo espiritual, há seres tão reais como os temos neste mundo, em tamanho, forma e aparência exterior. São semelhantes em tudo, sendo diferentes apenas em substância corporal. Todas as coisas visíveis aqui na terra têm um equivalente invisível. Ele diz que no mundo espiritual, tudo que existe no mundo material tem um equivalente no mundo espiritual. Isso é a opinião de Dake.
É da mesma forma, é do mesmo tamanho, é da mesma estrutura, porém com uma essência, uma substância espiritual diferente. Esse é o pensamento de Dake, não é doutrina, mas é um pensamento de um grande expositor, controvertido, mas é um grande expositor americano. Eu não sei, eu só sei que entre eu e os exércitos do inimigo, entre você e os exércitos do inimigo, Deus colocou carros e cavalos de fogo para lhe proteger. Aleluia, 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 glória a Deus. Versículo 18, aí Eliseu, aí Geazi animou-se, pronto, ficou crente, deixemos Geazi para lá. Agora vamos ver o 18, versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu ouro. Quem foi que desceu a Eliseu? Os carros de guerra do rei da Síria. Estavam no monte e desceram até a cidade onde estava Eliseu, que era Dotã. E entraram na cidade. Eliseu, acho que disse, abre o portão. Pode abrir o portão da cidade. Abra, deixa eles entrarem. E eles entraram. Os cavalos, os cavaleiros entraram na cidade para prender um homem. Um exército para prender um homem. Veja como você é importante. Veja como você é importante. Aí desceram das montanhas e entraram na cidade. Desceram a Eliseu. Quando eles chegaram, Eliseu disse uma coisa diferente, fez uma oração diferente. Versículo 18 todo. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Agora durma com um barulho desse e se acorde com a cara bonita. Para Geazi, Eliseu pediu que Deus. Para Geazi, Eliseu pediu que Deus. E para os sírios, Eliseu orou pedindo que Deus cegasse. Irmão, é mistério. A uns Deus abre os olhos. E a outros Deus cega. Eu uma vez estava pregando aqui em Maceió, há mais ou menos uns 15 anos, e eu não tenho dom de profecia, mas nesse dia o dom manifestou-se. E eu chamei um irmão, senhor, um velho, estava assim, uma senhora, já dormiu no Senhor há uns 3 anos agora, mas isso faz uns 15 anos. Ele já era um senhor de idade, eu disse, meu irmão, Deus está me dizendo que vai abestalhar uma pessoa e vai assinar um documento para o senhor. Porque Deus abestalha ninguém? Abestalha. Irmãos, isso foi no domingo, na segunda-feira, era a aposentadoria do velho, eu não sabia o que era. Estava enganchado, dizia que ele não merecia ser aposentado, não merecia. Quando foi nesse dia, como é que chama? O perito amanheceu abusado dos nervos e abestalhou e assinou. E não foi outra pessoa, não. Foi o pai de criação do pastor Maurício. Acho que o Maurício está me ouvindo. Foi o pai de criação dele. Glória a Deus. Ele dormiu no Senhor agora há poucos anos. Depois, quando eu cheguei aqui na ceia, ele me contou. Pastor, no outro dia Deus abestalhou. E eu recebi a minha aposentadoria. Deus abre a vista e Deus tira a vista. Aleluia! Ele diz, eu sou e antes de mim nenhum se formou. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, eu faço descer a sepultura e faço tornar a subir dela. Se você aborrecer a Deus, Ele vai terminar tirando sua visão de vez, para você se perder. Pastor, Deus faz isso? Faz. Mas, pastor, isso é complicado. São Mateus 11, 25 e 26. São Mateus 11, 25 e 26. É mistério muito profundo, isso é alimento sólido. É mistério profundo e alimento sólido. São Mateus 11, 25 e 26. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Volte.
Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste de uns ele oculta estas coisas aos sábios instruídos e duas palavras: ocultaste de uns e revelaste a outros. De uns ele oculta e a outros revela. Você quer ser do grupo que Deus revela ou do que Deus oculta? Não sei se vocês entenderam. Você quer ser do grupo dos que Deus oculta ou dos que Deus revela? Pastor, e como é que eu posso saber se eu faço grupo do grupo que Deus revela ou do grupo que Deus oculta as coisas? É muito simples. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de quem? É assim ou não é? Não está escrito que Deus endureceu? Mas para você entender, quando Deus vem endurecer o coração de uma pessoa, é porque a pessoa já resistiu muito. Não é que Deus disse, eu vou lhe cegar. Não é que Deus disse, eu vou endurecer seu coração. Quando Deus resolve cegar alguém, ou quando Deus resolve endurecer alguém, primeiro a própria pessoa já fez o mal. Reiteradas vezes. Vamos ver Êxodo 9:35. Parece-me que por 5 vezes Faraó mesmo endurece o seu coração. Veja aí, é a última vez que ele mesmo endurece. Êxodo 9:35. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó aí ou foi ele mesmo? Me ajudem, por favor. Foi Deus ou foi ele mesmo? Por várias vezes, eu não sei quantas vezes, me esqueci de contar, mas por várias vezes o próprio Faraó endurece o seu coração. Aí, essa é a última vez. Aí daí em diante não é mais Faraó quem endurece. Vamos ver capítulo 10, versículo 20. Daí em diante já é Deus. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Vocês estão entendendo? Deus só começou a endurecer o coração de Faraó depois que ele próprio, Faraó, reiteradas vezes endureceu o seu próprio coração. Quando Deus vem cegar alguém, é porque aquela pessoa já fez muita raiva a Deus. Quando Deus vem endurecer o coração de alguém, é porque aquela pessoa, ele próprio, já endureceu o seu coração várias e reiteradas vezes. Aí Deus diz: agora quem não lhe quer mais sou eu. Agora sou eu que vou endurecer seu coração. Aleluia. Mas eu confio na providência de Deus, que nós somos daqueles que Deus revela. Quem faz parte do grupo que Deus revela e não oculta, revela e não oculta, dê um glória para Deus. Você faz parte do grupo daqueles que Deus revela os mistérios. E Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas dos sábios e inteligentes, mas revelaste. Onde estão os pequeninos? Onde estão os pequeninos? Pequeninos aqui são os humildes. São os que não são soberbos, são os que não são arrogantes. Pequenino aqui não é pequenino no tamanho não, é pequenino na humildade, é pequenino no quebranto. Quem se quebranta diante de Deus, Deus revela. Gente grande Deus não revela, gente soberba Deus não revela, gente metida sabida Deus não revela. Deus só revela quem se humilha. Amém, amém, amém. Para encerrar, Senhor, fere essa gente de quê, irmão? Cegueira. Mas, irmão, pastor, como é que eu vou pedir para Deus cegar ninguém? Não, não é isso. Quando Eliseu pediu para Deus cegá-lo, foi para fazer o bem. Foi para fazer o bem a eles. Versículo de número 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Um exército cego, como é que vai andar? Jeová cegou todos eles, embora que foi uma cegueira temporária, mas eles ficaram sem poder enxergar. Eliseu disse: nem é este o homem, nem esta cidade. Porque na realidade a guerra deles não era contra Eliseu, a guerra deles era contra o rei.
A guerra deles era contra Samaria. E Eliseu estava em Dotã. E Eliseu não mentiu. Eliseu disse: nem é este o homem, nem é esta cidade. Eu vou guiar vocês até lá. Irmãos, glória a Deus. Parece que eu estou vendo Eliseu pegado na mão do primeiro cego. E o outro cego pegado na mão do outro, na mão do outro, na mão do outro, na mão do outro, na mão do outro. E Eliseu. Jesus vai colocar teus inimigos nas tuas mãos e tu é quem vai sair guiando eles. Quem recebe essa palavra profética, dê um glória para Deus. Não é por teologia da prosperidade, não, é Bíblia. Não adianta se levantar contra quem serve a Deus, porque vai ficar cego. E quem serve a Deus é quem vai lhe guiar. Aleluia. Aleluia. Sabe quantos quilômetros Eliseu guiou aqueles cegos de Dotã a Samaria? 16 quilômetros. Como daqui aonde? Me ajude. Onde estão os motoristas bons de estrada? Daqui no aeroporto. Eita caminhada boa. Foi um Cooper. 16 quilômetros daqui para o aeroporto, Eliseu arrastando eles pela mão. Eliseu, tá bom o quê? Você sabe de nada, bora. Irmão, Deus entrega os nossos inimigos na nossa mão. Mas não é para você se vingar. Deus entrega seu inimigo na sua mão, não é para você pisar no pescoço dele. Irmão, tem gente, irmão, que a Bíblia dele é o livro de Maquiavel. Tem gente que a Bíblia dele é o livro da arte da guerra, daquele chinês. Não, nosso livro é a Bíblia. Nosso livro é a Bíblia. Não vai andar pela história de Maquiavel, não vai andar pela história da arte da guerra e outros livros que surgem ensinando você a maltratar, a pisar, a sufocar os seus inimigos, não. Eliseu orou, Deus cegou, Eliseu guiou os 16 quilômetros até Samaria, e quando eles entraram em Samaria, o rei de Israel disse: eita meu pai, chegou a hora da vingança. Chegou a hora de matar os sírios. Aí o que foi que o rei da Síria disse quando Eliseu chegou lá com eles, com os exércitos da Síria? Versículo 21. De número 20. Agora o 20, primeiro 20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Agora, irmão, quando eles abriram os olhos, estava no meio de Samaria, e o rei de Samaria estava lá, e os exércitos de Samaria, os que eram pedradores, agora estavam presos. Os que vieram prender o profeta, agora estavam presos em Samaria, que era a capital do reino. Aí o rei de Israel se alegrou. O rei de Israel disse: agora, meu pai, chamou Eliseu de meu pai, chegou a hora da gente passar o que nesse povo? Passar o que nesse povo? A espada. Eu mato, eu vou matar. O senhor quer que eu mate? Eliseu disse: o quê? Não. Vingança não. Vingança não. Crente não se vinga. Deus entrega seu inimigo na mão, não é com aquela história de sabor de mel, não. Para você ficar no palco. Daí você vai ver eu no palco e você na plateia me aplaudindo. Não. Isso é sentimento de vingança. É sentimento de fúria. Não. Quando Deus entregar seu inimigo na sua mão, é para você fazer o bem a ele. Sabe o que foi que Eliseu disse ao rei? Versículo 22. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Prepare um banquete. Não é para matar ninguém, é para preparar banquete.
Se alguém lhe ofendeu, prepare para ele o que, irmãos? Pão e água. Dê água a ele para ele beber. O que foi que o profeta disse? Se o seu inimigo tiver fome, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim amontoarás o quê? Brasas. Não faça o mal a seu inimigo. Deus vai cegar ele, você vai pegar na mão dele, mas é para fazer o bem. Quem crê nisso em nome de Jesus? Quem crê nisso em nome de Jesus, dê um glória para Deus. É para você fazer o bem. Prepare um banquete para ele. Não é para matar ninguém. Irmão, você sabia que Deus entrega o inimigo na sua mão para lhe testar? Sabia que Deus entrega o seu inimigo na sua mão para lhe testar? Não é para Deus saber se você é crente. É para provar para o diabo e para o mundo que você é salvo. Você tem a oportunidade de matar Davi. Quando Davi estava na caverna, que Saul estava de cócoras, o que foi que o amigo de Davi disse? Mete o quê? A espada. Davi disse, não. Deus me guarde de eu me vingar. O rei de Israel disse, meu pai, vamos matar? Eliseu disse, não, prepare um banquete. Mate uma galinha gorda. Mate um carneiro gordo. Feijão, arroz, lasanha, picanha. Jeová vai te dar picanha para tu dar teu inimigo. Jeová vai te dar lasanha para tu dar teu inimigo. Jeová vai te dar dinheiro para tu comprar remédio para o teu inimigo. Irmãos amados, eu me lembrei de um servo de Deus, que eu não vou citar o nome, para encerrar.